Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião. Abordagem Regional. A notícia com responsabilidade. Meio-dia, mais 4 minutos, eu de volta aqui com vocês, né? Estava fazendo o show da manhã, cobrindo as férias do meu amigo Vanley Marques, que está em Cancún, né? Passeando com a família. E nós continuamos agora, juntamente com o Reinaldo Rocha, o espaço jurídico do programa Abordagem Regional, com o doutor Druziani, que daqui a pouquinho vai estar respondendo as perguntas. Mas antes, contudo, porém, todavia, teremos aí uma discussão a ser esclarecida pelos microfones da 105,9. Reinaldo Rocha, temos comemorações no dia de hoje? Sim, Paulinho. Hoje é o seu dia, Paulinho. Obrigado. Hoje é dia do humorista. Então é o seu dia. O dia do humorista hoje. A lua continua cheia, brilhando lá no céu. Deste ano já se foram 102 dias. Essa lua brilhando lá no céu, não sei se você percebeu, nome de música. Nesse momento, ela refletiu na testa do Dr. Druziani na foto que já está postado aí na internet, dando-lhe o título de Mente Brilhante. O Iluminado. Faz tá bem, certo. Gostei. O Iluminado. Restam apenas 263 para o seu término. Portanto, se você é humorista, parabéns para você, se bem que, de maneira geral, acho que todos nós brasileiros somos humoristas, né? E de uma das mais antigas tradições do humorismo, palhaços. Parabéns para todos nós. Nossa. Que silêncio. Meio-dia, mais 5 minutos, doutor Druziani. Boa tarde. Boa tarde, Paulo Carvalho. Boa tarde, Reinaldo Rocha. E boa tarde todo especial para o Vanley Marques, que já estamos sentindo saudades dele. Muito bem, o Dr. Druziani já está na era da tecnologia, né? Está totalmente conectado na internet, celular, respondendo o pessoal lá do Jardim... Não, onde é Jardim Anésia. Que quer ouvir a programação, né? E a gente vai então estar aí transmitindo. Para você que está nos ouvindo pelo rádio, mas aqui no Jardim Anésia, às vezes o som se confunde com a rádio comunitária da cidade de Descalvado, porque é muito próximo e às vezes há uma interferência. Então nós sugerimos para você abrir o seu computador, seu notebook, tablet ou celular, se tiver, o aplicativo da Rádio Comunidade FM. Você pode entrar no site www.radiocomunidadefm105.com.br e aí você pode clicar na barra Ouça Aqui. Se tiver no seu celular, aí não tem como você ouvir pelo site, vai ter que ouvir pelo aplicativo. Você vai no radios.net, aí vai lá em pesquisar, digite Comunidade FM, vai abrir uma aba onde aparece o logo da Rádio Comunidade FM Porto Ferreira, porque são milhares de Rádio Comunidade FM também pelo nosso imenso país. Então você clica em Comunidade FM 105,9 Porto Ferreira, salve em seus favoritos e ouça pelo aplicativo do seu celular. Reinaldo, eu falei, isso já começou aqui as perguntas? Meu pai do céu, né? Rádio Comunidade, entra no site que manda... Achou, aí, tá certo. É, a dona Gislaine Santos, lá do Jardim Anésia, e o seu marido Edmilson, um abraço a todos eles. Já nos encontrou na internet, então. Doutor, eu vou pedir pro Reinaldo agora erguer o som do retorno, porque temos um trecho da sessão camarária de segunda-feira, que é a 13ª sessão ordinária, onde o presidente Miguel Bragione faz um esclarecimento aos nobres colegas vereadores e também à população que lá estiveram prestigiando e também que acompanharam pelas ondas da Rádio Comunidade FM. E algumas pessoas, Reinaldo, me questionaram, assim como você ontem chegou falando que ouviu e sim, ficou uma dúvida, você entendeu alguma coisa, aí o vereador esclareceu outra. Então, para ficar claro para você que nos ouve, eu vou repercutir na íntegra a explicação do presidente Miguel Bragione. Na sequência, o Dr. Druziani vai nos auxiliar nessa discussão. Inclusive, doutor, o Miguel termina
a fala dele, Reinaldo, é a última fala dele, ele fala em discussão. Acabou. Aí é nós. É a nossa deixa. É a nossa deixa. Discussão é uma coisa, pegar pro pescoço é outra. É outra. É a discussão porque aí todos os vereadores têm o direito de usar a tribuna para manifestar os seus pensamentos. No caso aqui, será o Dr. Druziani. Certo. Vamos lá então. Nós temos uma lei principal do município, que é a Constituição Municipal. Essa Constituição se chama Lei Orgânica Municipal. É a maior lei do município. Nós temos, à parte a lei orgânica, o regimento interno. O regimento interno, ele apenas dá competência e significação ao exercício da lei orgânica em tudo aquilo que é referência do poder legislativo. Na sessão anterior, o nobre vereador Alan João fez o pedido de abertura da Comissão Especial de Inquérito. E nós procedemos à leitura do rito. E em determinado momento, a lei orgânica fixa e pede para que seja seguido o rito expresso no regimento interno. O que há? O regimento interno, que ele deveria se amparar na lei orgânica municipal, ele carrega vícios, ele está em alguns pontos equivocado. Como o requerimento e como todo o trâmite aqui dentro da casa observou o que está previsto dentro do regimento interno, aconteceu um problema e um conflito de leis, tendo em vista que a lei orgânica diz uma coisa e o regimento diz outra. O que diz? A lei orgânica, ela diz no artigo 30C, que é uma emenda criada em 2015, o seguinte teor: composta a comissão especial de inquérito, seus membros elegerão, desde logo, o presidente e o relator. O regimento interno, no artigo 65, parágrafo 1º, diz: as comissões especiais de inquérito serão compostas por 3 membros, salvo expressa deliberação em contrário da Câmara, fazendo parte dela obrigatoriamente, na condição de presidente, o autor do requerimento. O que quer dizer? O regimento interno diz que aquele titular do requerimento, ele automaticamente ele é o presidente. E a lei orgânica diz que não. Ora, quando se compõe a comissão, faça o sorteio, do sorteio vai escolher quem vai ser o presidente. Em razão dessa incoerência de legislações, nós pedimos hoje ao assessor jurídico que exarasse esse parecer, conduzindo, e eu vou submeter logo mais à discussão e à deliberação a nulidade absoluta, porque nós podemos praticar esse ato dentro do poder, da comissão que foi criada na semana finda. A parte disso, hoje foi apresentado o projeto de emenda à lei orgânica que sana, que corrige esse vício, que corrige esse erro. E esse projeto que hoje foi apresentado, ele segue exatamente o que está no regimento interno. Ora, o autor do requerimento automaticamente será o presidente da Câmara. É possível um autor não ser o presidente? É, em caso de suspeição. Se esse autor que está pedindo para ser presidente, ele amanhã, a parte, vem e suscite: olha, ele não pode ser o requerente. Ele tem um processo, ele tem um problema com a firma, ele tem um problema pessoal e estou arguindo que tem uma suspeição sobre ele. É a única possibilidade. O que faremos? Nós entramos hoje, o vereador e mais assinado por mais 4 vereadores entraram com o pedido de emenda à lei orgânica, vai ser apreciada tão logo as comissões apontem, terminando a apreciação da comissão, terminando a votação dessa apreciação, o que pode acarretar 2 ou 3 semanas, vai ser, segundo o nobre colega que fará uso da palavra, tecerá os assuntos, será reapresentado o pedido da abertura e refeito aquele
procedimento que foi utilizado à risca, como que diz o regimento interno. O que eu quero também deixar claro aos senhores e à população é que não é só esse o erro dentro de conflito entre lei orgânica e regimento interno. Talvez a forma em que foi feita foi muito rápida, foi muito célere. Vou usar como exemplo eu como vereador, que aqui estive no mandato anterior. Eu tive, e o vereador Bertazzi pode confirmar isso, 1 semana e meia para ler o regimento interno inteirinho, porque assim quis a outra gestão que ele fosse aprovado em 1 semana e meia, sem discussão. Agora, como que a gente coloca sem discussão, como que a gente analisa um conteúdo trazendo inúmeras mudanças e contendo 219 artigos em 1 semana e meia? Está aí o exercício, o que está demonstrando que a aplicabilidade, infelizmente, tem sido equivocada e por parte até do próprio poder aqui instituído. O lado positivo é que a Câmara está observando e está tomando as medidas corretivas. O que isso quer dizer, senhores? Nós, desde que assumimos esse atual mandato, temos discutido e debatido que faremos toda a revisão da lei orgânica e do regimento interno, visando sanar e acabar com essas dificuldades, com esses erros que não podem estar aí permeando e orientando um poder legiferante. Portanto, eu coloco em discussão a análise do plenário acerca do parecer ora lido e exarado pelo assessor jurídico, que visa a nulidade, a destituição da comissão que foi criada por problemas de vício. Está em discussão. Muito bem, deixa eu agora tentar, em poucas palavras, doutor, porque eu não vou entrar na discussão nem no mérito, mesmo porque isso eu passo aí a palavra para o senhor fazer. Porque o autor do requerimento, quando protocolou o requerimento, ele veio na terça-feira passada falar exatamente de todo esse trâmite jurídico, o porquê da Constituição, o porquê que eles estavam aguardando um tempo para entrar com o requerimento pedindo a SEI. E o regimento interno da Câmara Municipal, aqui da cidade de Porto Ferreira, deixa bem claro que o autor da propositura obrigatoriamente é o presidente da comissão, sendo que será depois entre os membros escolhido por voto o relator. E também, ao invés de 3 membros, também a pedido, são 5 membros nessa comissão especial. Aí ele veio e deu toda a explicação. Na sessão desta segunda-feira, a SEI, que ora tinha sido instaurada na semana passada, foi destituída nessa semana por conta, segundo a presidência, e nós acabamos de ouvir, de um vício na lei e houve um conflito. Por quê? A lei orgânica do município, houve uma emenda também no ano de 2015, alterando alguns artigos. E dentre a alteração, consta que a comissão elegerá inclusive o presidente, não como está no regimento interno, que o autor do requerimento seja o presidente. Tem que ser eleito o presidente. Aí eles chegaram à conclusão, devido a esse conflito, destituir, protocolar um pedido de emenda à lei orgânica do município e quando, segundo a presidência, 2 a 3 semanas, a emenda já teria sido elaborada, votada e aprovada, aí constituiria novamente a SEI. Obviamente que a gente escuta muita coisa, inclusive por parte da população, no sentido de talvez manobra de política para atrasar ainda mais a instalação dessa SEI. E também houve um questionamento, peraí, mas já ocorreram outras SEIs e não se observaram isso? Só que quando eu até falei com o Reinaldo ainda há pouco no programa, né, Show da Manhã,
A lei orgânica foi alterada em 2015 e a outra SEI que teve foi no início de 2014. Então pode ser que lá em 2014 estava tudo ok. Essa alteração que deve ter feito com que houvesse esse conflito. A pergunta é, doutor, o trâmite legal é esse? Há uma manobra? Pode ser pensado desta forma? Não. Com a palavra, Luiz Henrique Druziani, o jurídico do programa Abordagem Regional. Querido amigo Paulo Carvalho, que situação, hein? Ele veio preparado para responder pergunta do ouvinte. Olha, Pegamos ele. Reinaldo Rocha, em se tratando de SEI, Nada sei. eu lembro o filósofo diz que quanto mais estudo, menos sei. E quando ouvia a gravação e depois a sua explicação, não sei por que veio esse filósofo à minha mente. Quanto mais estudo, mais sei que nada sei. Sei. Bom, existe o regramento jurídico. O regramento jurídico é para ser observado. Não há dúvida nenhuma disso. O regramento jurídico existe para a paz social. Falou difícil, hein, doutor? Ou seja, o objetivo final da lei, ou regramento jurídico, como queira chamar, é para que as pessoas consigam conviver em sociedade. Aquela pessoa que não respeita a lei, não está respeitando a sociedade. Aquela que respeita a lei, está respeitando a sociedade. E a sociedade vale-se da lei e do judiciário para recolocar as que não respeitam a sociedade no caminho do bem. Ponto. Grosso modo, resumidamente, é isto. Então a lei tem o objetivo da paz social. O ordenamento jurídico deve ser interpretado desta maneira. O artigo 1º do antigo Código de Processo Civil dizia isso. Na aplicação da lei, deve ser observados os fins sociais e a paz social. Por que eu fiz esse preâmbulo? Porque neste caso, houve um excesso de zelo. Alguns chamam de preciosismo. Em que sentido? Primeiro, vamos entender qual que seria a consequência de uma nulidade de uma comissão especial de inquérito. Porque nós estamos mirando no fim da lei, que é a paz social. Qual que seria a consequência da nulidade de uma comissão parlamentar de inquérito? Já falei aqui, neste programa, numa outra oportunidade, que uma comissão especial de inquérito não decide nada. Não faz nada. Não toma providência nenhuma. Ela apenas faz como faz, por exemplo, um delegado, colhe as provas e manda para o promotor. O promotor, sim, tem competência para tomar providências e o juiz para decidir quem vai para a cadeia e quem não vai. Uma comissão parlamentar ou uma comissão especial de inquérito a nível de Câmara Municipal não tem essa competência. Então haveria a possibilidade de continuar com uma comissão, levantar as questões e encaminhar aos órgãos competentes, aí no caso o gestor do saneamento básico da cidade, sim, poderia, não haveria nenhum problema quanto a isso. Isto já pensando numa eventual alegação de nulidade da comissão especial de inquérito. Mas nem haveria essa necessidade. Por quê? Porque há possibilidade de se aplicar o regramento jurídico unindo legislações. Existe uma hierarquia de leis, que é chamada de hermenêutica. Ou seja, existem leis que prevalecem sobre outras. A Constituição Federal prevalece sobre a Lei Municipal de Porto Ferreira.
A Constituição do Estado de São Paulo prevalece sobre uma lei municipal de Porto Ferreira. Uma lei municipal de Porto Ferreira prevalece sobre um decreto do prefeito municipal. Existe uma hierarquia nessas normas, que quando observada, elas podem muito bem conviverem entre si. Eu entendo que é este o caso. Haveria a possibilidade de se manter a SEI observando o regramento da lei orgânica do município? Sim, haveria. Especialmente se nesses que foram eleitos por sorteio para a comissão especial de inquérito, também fizesse parte o autor do pedido. Se ele faz parte da comissão e o único regramento que poderia se dizer conflitante entre a lei orgânica e o regimento interno da Câmara é que o autor da denúncia, do pedido, deveria ser o presidente, torna-o loqueste, ou seja, aplica-se a lei orgânica, ele vai ser o presidente, não haveria nenhum problema em relação a isso. Ah, doutor, mas espera aí um pouquinho, nós estamos dentro de uma Câmara Municipal, como é que vai aplicar a lei orgânica? Vai, porque a lei orgânica é superior ao regimento interno da Câmara Municipal. Aliás, o regimento interno da Câmara Municipal se submete à lei orgânica. Então, o que estiver na lei orgânica em conflito com o regimento, aplica a lei orgânica sem problema nenhum e vamos embora para frente. Não haveria nenhuma preocupação da minha parte em relação a isso. Então, daí eu ter dito que houve um excesso de zelo e algum preciosismo da parte dos vereadores, né? Agora, ainda pensando no bem-estar social, ainda pensando que esses legisladores, como disse o presidente da Câmara, o poder legiferante, eles queiram fazer absolutamente dentro da legalidade, com o preciosismo que queiram implementar. Tudo bem, não há problema nenhum. Anula a comissão de inquérito, mas dê satisfação à população. Em quanto tempo vão fazer a alteração no regimento interno ou na lei orgânica? Para já dar satisfação à população. É claro que na Câmara Municipal de Porto Ferreira não vai acontecer como aconteceu no Supremo Tribunal Federal no caso do mensalão, que ficou engavetado lá na gaveta do Lewandowski mais de um ano. Aqui não. Aqui são legisladores de outra cepa, de outro naipe. Tanto é que o próprio presidente, quando desta explanação, ele já afirmou que teria um prazo de pelo menos umas 3 semanas, que já deveria ser feito novamente a constituição da nova SEI em virtude do prazo que eles têm para fazer as mudanças nessa alteração e, consequentemente, aprovar a emenda à lei orgânica do município. Esta é a ideia. Agora, uma pergunta que não quer calar é a seguinte: por que nós começamos já não indagando se tinha algum conflito? E já elegemos uma comissão. Inclusive foi a indagação de um ouvinte nosso justamente falando sobre esta questão. Bom dia, demorou tanto para se apresentar o pedido da SEI, preocupados em não errar que errou. A Câmara Municipal, outras SEI já foram apresentadas, era só verificar os trâmites anteriores. A Câmara dispõe de advogado com mais de 20 anos de experiência nas matérias da Casa de Leis e quando se apresenta uma matéria polêmica, no mínimo deve consultar a lei orgânica, é o regimento interno da Casa. É claro que sua constitucionalidade. Enfim, agora que deverá ser apresentado um novo pedido de SEI, que seja incluído o edital e o pré-contrato de forma que o vereador Marcelo Zerin sugeriu. Bom dia a todos e sucesso. Parabéns ao ouvinte aí do Abordagem Regional. Eu comungo com o pensamento dele. Eu acho que deve ser tratado desta maneira. Nós temos um péssimo vesso, Reinaldo, de, às vezes, inclusive como operadores do direito, ficarmos perdidos nessa processualística, né? E esquecermos o fim em si mesmo, que é
a contraprestação para a população, realmente, da solução dos seus problemas. O judiciário tem muito disso também. E eu todo dia luto contra isso. Muito bem, 12:00 mais 29 minutos. Reinaldo Rocha, você que foi um que observou a colocação do presidente e fez, inclusive, uma colocação aí para os vereadores ontem, eu queria saber se ficou claro para o senhor, como ouvinte. Sim, entendi. Entendi também o lado do pessoal da CEI, dos vereadores, porque eles sabem que eles vão estar aí enfrentando, né, um adversário poderoso, né, ser chamada Odebrecht, que deve ter aí os seus advogados muito bem preparados e que no transcorrer do processo, da CEI ou qualquer coisa que o valha, vão tentar pegar aí o primeiro deslize, o primeiro errinho para poder cancelar, anular ou qualquer coisa que o valha também a esse respeito. Então eu acho que a preocupação da comissão aí dos vereadores é caminhar certinho para que a comissão realmente aconteça e seja apurado os fatos sem deixar nenhum calcanhar de Aquiles para quem quer que seja, porque é exatamente aí que eu acho, como leigo, que os defensores da Odebrecht vai estar trabalhando. Qualquer vírgula vai ser motivo para pedir anulação, pedir revogação, enfim, qualquer coisa que vale. Então, olhando por esse lado, eu acho que é interessante realmente caminhar certinho. Muito bem. Existe um princípio jurídico que deve ser lembrado nesse instante agora, que é de que não se declara nulidade de nenhum ato jurídico se não houver prejuízo. Então, por isso que eu falo em preciosismo. Entendi. Se o ato jurídico foi causar algum prejuízo e ele foi feito de forma errada, em desacordo com a lei, e ou causou prejuízo, anula-se. Agora, se ele não causou prejuízo, não se anula o ato. É justamente este princípio que eu falava agora. Não pode o rabo balançar o cachorro. O cachorro é que tem que balançar o rabo. Se a preocupação dos munícipes é em relação ao saneamento básico, é este que deve ser priorizado, e não as firulas e circunstâncias da lei. É nesse Muito sentido. Bem. Porque este velho advogado que já viu muito ficarem com questiúnculas jurídicas quando, na verdade, o objeto principal não tinha nada a ver com nulidade jurídica. Em outras palavras, os cães ladram e a caravana passa. E como passa? Vamos para o intervalo? Não que esses cães que ladram não sejam ladrões. Não. Sim, não. Esses cães que ladram, eles ladram, mas não roubam. É o ato de latir. É o ladrar. Ladrar. Tá certo? Muito bem. Estou aprendendo também. Estou aprendendo. Tá vendo? Vamos para o intervalinho, porque o Abordagem Regional, além de tudo, traz informação e cultura para você. Como eu disse, e é o slogan do programa Abordagem Regional, notícia com responsabilidade. Nós, como vou usar o termo do presidente do Legislativo, né, foi exarido, exarado, falado, comentado, esses usam os termos que ele fez. Ou seja, ele falou lá na mesa e nós evidenciamos porque gerou dúvidas. Mas por quê? Então não vai ter mais CEI? Não vai ser mais vezes? Não. É um ato que foi feito e que será, segundo ele, refeito. Nós vamos para o intervalo e já volto. Daqui a pouco, mais músicas pra você. 9 de cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Uma campanha Comunidade FM. MRC Sistemas tem a solução ideal para a gestão da sua empresa. Através dos sistemas da MRC, é possível melhorar o desempenho da sua empresa, visualizando as informações de maneira objetiva. Transforme seus dados em informações relevantes para potencializar seus resultados. Agende uma visita sem compromisso.
MRC Sistemas, organização e controle para a sua empresa. Telefone 3585-2425 ou acesse mrcsistemas.com.br. Presentes para todas as ocasiões, você encontra nas lojas Duzi Malamã. E tem mais, as melhores marcas em produtos eletroeletrônicos, tudo em informática, câmeras digitais. Aqui a criançada se dá bem. Brinquedos nacionais importados das melhores marcas e para todas as idades. Então vem pra cá. Venha pras lojas Duzi Malamã. Dona Balbina, 446 no centro. Telefone 3581-2798 ou 3581-1053. Duzi Malamã. Tem tudo para todos. Comunidade FM. Centro especializado em optometria. Precisando usar óculos? Consulte um optometrista, profissional especializado que vai avaliar a sua visão. Em Porto Ferreira, temos o Centro especializado em optometria. Fale com o profissional Paulo Fávaro, optometrista. Consultas na rua Piron de Gínio 240, sala 4, Centro. Agende uma consulta pelo telefone 3589-2158. Centro especializado em optometria. Está cansado de pagar altíssimas contas de energia e altas tarifas de energia elétrica? A Sergon Energia tem a solução para você. Instale agora um sistema de geração solar fotovoltaica e comece a economizar. A Sergon Energia trabalha com equipamentos de primeira linha, equipe de profissionais altamente treinados para projetos e instalações. Com a instalação do sistema fotovoltaico, você se beneficiará na valorização do seu imóvel, baixíssimo custo de manutenção, conta de luz reduzida de imediato, mais de 25 anos de durabilidade, instalação rápida sem sujeiras, sem surpresas no orçamento com aumento das tarifas, energia limpa e renovável. Faça um orçamento agora na Sergon Energia, localizada na Rua José Teixeira Vilela Pai, 1168, Vila Nova, em Porto Ferreira. Telefone 3585-2997. Aquecimento global. O sol é a solução. Sergon Energia. Construindo um mundo melhor. Todo mundo tá ligado. Todo mundo tá curtindo. Comunidade. Sensação legal. Todo mundo tá ligado. E agora, o tempo e a temperatura. Quarta-feira de tempo parcialmente nublado, com chuva isolada em Minas Gerais, Rio de Janeiro e em São Paulo. Pode chover no Espírito Santo. Os termômetros da região sudeste vão oscilar de 10 a 36 graus. Em Belo Horizonte, a temperatura mínima vai ser 18 graus e a máxima de 27. Em Vitória, os termômetros vão variar entre 23 e 32 graus. Em São Paulo, mínima de 18 graus e máxima de 26. No Rio de Janeiro, a mínima pode chegar a 21 graus e máxima 31. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Thaísa Brito, o tempo e a temperatura. A nave Vostok 1 levou ao espaço o cosmonauta Yuri Gagarin. Era a primeira vez que um ser humano chegava ao espaço. O voo, que durou 1 hora e 48 minutos entre o lançamento e o pouso, consistiu em uma única volta em torno da Terra. Tudo ocorreu como planejado. Após a reentrada na atmosfera terrestre, Gagarin se ejetou da espaçonave a cerca de 7.000 metros de altura, descendo de paraquedas na província de Saratov, na Rússia. A União Soviética guardava 7 chaves do seu programa espacial. Por isso, os detalhes da missão Vostok 1 só se tornaram públicos muitos anos depois. Na época, o governo havia preparado 3 comunicados diferentes à imprensa. Um para o sucesso e 2 para o fracasso. A União Soviética e os Estados Unidos disputavam a supremacia no mundo em todas as áreas, desde a geopolítica, com propagação ideológica ao comércio e tecnologia.
Neste contexto, os soviéticos lançaram em 1957 o primeiro satélite artificial do mundo, o Sputnik 1, o que provocou a chamada corrida espacial entre as nações. Antes da viagem de Gagarin, foram enviadas 6 cápsulas não tripuladas ao espaço, entre maio de 1960 e março de 1961. O objetivo era testar e desenvolver o foguete lançador e a espaçonave. A Vostok 1, de abril de 1961, abriu a série e foi encerrada em 1963 com o lançamento de Valentina Tereshkova, a primeira mulher a fazer uma viagem espacial. Até hoje, é a única mulher a ter feito um voo sozinha ao espaço. História Hoje. Produção Renato Lima. Apresentação Carmen Lúcia. Sonoplastia Gabriel Pinheiro. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Muito bem. Doutor, por acaso, se eu falar para alguém, desejo uma viagem de Valentina para você, significa o quê? Tá mandando a mulher pro espaço. Tá aí. Boa ideia. Você sabe que muita gente tem me xingado ao longo desses tempos todo, daí porque eu, Reinaldo Rocha, como você, encontrei o Dr. Google, porque eu era xingado e nem sabia. É verdade. Às vezes achava que estava sendo elogiado. É verdade. Até agradeci a pessoa, inclusive. Muito obrigado, hein? Valeu. Tipo assim, me diziam como dizem do Reinaldo Rocha, você é um pernóstico. Eu pensava que era porque tinha perna comprida. Eu pensava que tinha perna bonita. Já pensou? E é o que, doutor? O senhor já pesquisou? Irritante, intrigante, chato. Pernóstico. Tá aí, Paulinho, você é um pernóstico. Vai ter uma viagem de Valentina, rapaz. Tem uma música da Valentina, não tem? Valentina, não é? Fiorentina. Doutor, a Luana deixou essa pergunta semana passada, não deu tempo da gente responder. Luana, me desculpa, tá? É essas 6 aí do Paulinho que come o tempo. Não, mas foi a semana passada, eu falei que faria essa semana e está cá para eu fazê-lo. Faça! Vou fazer 21 anos. Eu não, ela, Luana. Faz tempo, hein? A Luana, não sou eu. Abraço, Luana. Não é sua filha, não? É Luana, né? Não. Ah, não é? Não. Tá. É porque tem coisa a ver com o pai aqui, sei lá. Não é a Luana mesmo? E agora eu fiquei em dúvida. Faz a pergunta pra mim saber se é ela mesmo, né? A Luana, ó, se for pensão, é a Luana. Eu não faço faculdade ainda. A minha filha também não faz. Ainda corro o risco de perder a pensão? Ah, meu Deus, tô preso. Aí eu respondo a 2 pessoas ao mesmo tempo. Tô preso. Essa indagação. Olha, eu tenho 20 anos e ainda não entrei numa faculdade. Estou fazendo pré-vestibular ainda para entrar na faculdade em julho e agosto agora. Recebo pensão do meu pai que é militar. Não é você, Reinaldo? Meu pai que é militar. Quero saber se quando eu fizer 21 anos, em junho agora, se eu corro o risco de perder a pensão por não estar ainda cursando a faculdade nenhuma. Minha querida amiga Luana. Que não é a filha do Reinaldo, já deu para ver, porque ele não é militar. Mas serve para ela também. Serve para todas as Luanas desta terra ferreirense. Assim como serve também para outras que não sejam Luanas e para aqueles que têm a necessidade da subsistência vindo do seu pai ou do seu progenitor, enfim. A lei atual não prescreve, como a lei anterior, de forma absoluta, que a maioridade faz com que perca a pensão. Estamos falando do regramento jurídico pensão de pai para filho. Muito cuidado, querido ouvinte. Não vamos confundir com pensões previdenciárias ou pensões de pecúlio ou pensões estatutárias deixadas por militares e que é recebida diretamente do Estado.
aí existe outro regramento jurídico mais específico. Mas, em se tratando de pensão, pai para filho, mãe para filho, vô para neto, enfim, ascendente para descendente, o regramento jurídico de completar a maioridade não é o único. Então já está respondido primeiro a sua pergunta. A maioridade, segundo o novo Código Civil, é 18 anos. Tanto para homem quanto para mulher. Antes era separado e eu não vou dizer como para não confundir os ouvintes. 18 anos. Com 18 anos, o ser físico adquire automaticamente a sua maioridade. Tem plenos poderes para a vida civil, pode fazer o que quiser. Com esta maioridade, a lei presume apenas que ele já tem condição. Se ele já pode prestar um concurso, já pode fazer várias coisas, ele já pode também trabalhar para subsistir. Presume. Acontece que essa presunção é relativa. Nós temos em direito as presunções absolutas, iure et de iure, e as presunções relativas, iuris tantum. Essa é uma presunção relativa. Ou seja, além da maioridade, a pessoa tem que ter a condição de não estar mais precisando. Nossos tribunais têm entendido que, aí presume que a pessoa precisa ainda da pensão enquanto ela estiver estudando. Por quê? Porque há um entendimento, e aí entendimento empírico, romântico, é claro, não se aplica a 99% da nossa população, que o jovem, enquanto está estudando, tem que priorizar os estudos, ele não pode trabalhar. Se ele não pode trabalhar, como é que ele vai se sustentar? Então, essa visão empírica, romântica, eu digo, é que leva os tribunais a entender que um jovem, mesmo completada a maioridade, se ele ainda estiver estudando, ele não tem ainda uma formação profissional, e não tendo uma formação profissional, não pode se exigir dele que ele trabalhe e se sustente. Repito, estou até constrangido de dizer este entendimento legal, porque eu sei que a maioria dos jovens vai logo cedo, porque precisa, e continua estudando à noite. Essa é a realidade, a absoluta realidade. Mas o entendimento dos tribunais é esse entendimento empírico, lógico. Se a prioridade é o estudo, não pode trabalhar para sobreviver. E, portanto, existe o entendimento. Agora, dando a conclusão, Luana, prestem muito bem atenção. O jovem que completou a maioridade, se ele ainda estiver estudando, entendeu, Luana? E aí, não faz muita diferença se ele está estudando para fazer um vestibular para a faculdade, ou se ele está estudando um curso técnico para uma formação técnica, ou se ele já está estudando para uma formação profissional de grau superior, que é uma faculdade. Não importa. Se ele está estudando com aquele objetivo de conseguir uma profissão, os tribunais têm entendido que o direito à pensão do pai para filho, do ascendente para o descendente, continua existindo. Eu quis explicar muito bem isso, porque existe essa visão leiga de que muita gente fala nos bancos de jardim, nas filas de banco, de INPE. Não, enquanto está estudando, se estiver na faculdade, a lei não fala em faculdade, a lei diz que enquanto precisar. Os tribunais é que presumem que se está estudando, mas é presunção, não é nada absoluto. Então, se você está estudando cursinho pré-vestibular para ingressar numa faculdade, o entendimento dos tribunais é que você está visando uma profissão. Se está visando uma profissão, você tem todo o direito de continuar com a pensão.
Só esclarecendo que os tribunais entendem que são aqueles cursos oficiais que merecem esta presunção de não poder trabalhar. Cursos não oficiais, não. Por exemplo, se você estiver fazendo um cursinho de radiotécnico aí não. Um curso de mecânico particular, não. São só aqueles cursos técnicos oficiais que os tribunais têm entendido que garantem aquele que já adquiriu a maioridade ainda o direito à pensão de pai para filho. Não as outras pensões, que aí são outros regramentos jurídicos. Muito bem, faltando 11 para 1 da tarde, tem uma pergunta aqui, doutor. É bom, importante esclarecer também, Paulo, pois sim, que eu me coloco lá na posição da pessoa para entender a dúvida dela, né? Então, ainda existe assim também o outro lado da moeda. Muito cuidado com aqueles que pagam pensão. Não é só por ter sabido que o filho parou de estudar que automaticamente você para de pagar a pensão. Não. Tudo isso depende de uma decisão do juiz. Se você acha que não deve pagar a pensão mais porque o filho não está estudando, já adquiriu a maioridade, enfim, por qualquer motivo, procure o advogado que cuidou ou o advogado da sua confiança contemporaneamente para que ele faça esse pedido e o juiz delibere nesse sentido. Senão você pode ter problemas. O Jailson, ele é de Tambaú. Opa! Sou de Tambaú, tenho uma dúvida. Eu fiz um arremate online através de um anúncio de loja online. Eu fiz um depósito e já faz mais de 25 dias e nada. Entrei em contato pelo site e reclamei. E a resposta, parece que é uma resposta automática, diz que sente muito. Gostaria de saber onde devo fazer um BO para identificar e devolver meu dinheiro, se existe algum sistema para recorrer sobre isso. Primeira resposta à pergunta: onde fazer um BO? Delegacia. Mas eu não aconselho. Tem muita gente que tem uma ideia errônea equivocada sobre BO. Tá. Também. Porque também se fala muito disso nessas filas por aí, né? Ah, faz um BO. Como se isso fosse a solução do problema. Não é. Nem sempre há necessidade de um BO. E nem sempre um BO resolve um problema. O BO só resolve ou começa a solucionar um problema se realmente for pertinente para aquele caso. Então, nesse caso aí, não há necessidade de fazer BO, não. Pelo que você me falou, você já tem todos os elementos em mãos, né? Especialmente se você, agora usando um termo que eu não entendo muito bem, mas o Paulo entende, printou a tela do computador quando você fez a compra, né? Aí o Paulo vai explicar o que é o printou aí. Ou seja, se você tiver todos esses documentos em mãos, que realmente existia aquele produto, naquela promoção, aí você fez o pagamento, usando aqueles elementos que estavam ali no site, você tem tudo na mão. Você pode tomar as suas providências, procure um advogado da sua confiança, procure um PROCON, você pode fazer a notificação também direta para a própria empresa, manda através do correio, enfim. Agora, querido amigo ouvinte, como é que é o nome dele? Jailson. De Tambaú. Tambaú, terra muito boa, gosto muito, tenho vários amigos aí, Dr. Márcio Versnack, doutora Jacinta Troiani, doutor Ivan Barbim, enfim, vários amigos aí, tambauenses, adoro esta terra. Cuidado! Eu já fui consultado várias vezes, situações semelhantes a essa, e nós descobrimos que o site da loja não era o site da loja. Cuidado! Era um fake. E depois o Paulo vai explicar o que é isso também. Então, muitas vezes você recebe um e-mail, e isso serve de alerta para todos vocês que estão nos ouvindo. Você recebe um e-mail com aquela chamada numa promoção fantástica, que te remete a um link, que te remete a abrir um site. Aí você abre o site daquela loja famosa, e lá tem número de conta, lá tem o produto, a foto, tudo, e você vai e faz um depósito naquela conta.
aí você descobre que aquele site não é da loja. Tem muito disso também. Agora, você me pergunta, Jailson, mas se o site não for da loja, doutor, danou-se? Mais ou menos. Mais ou menos. Se você procurar um advogado especialista em direito do consumidor, ele vai dizer para você que existe agora uma teoria que muitos juízes, por ter muito processo para decidir, eles não estudam, que é a teoria da aparência aplicável a esses casos. A teoria da agressividade do marketing ligada a esses casos. Ou seja, se uma empresa se coloca no mercado com uma agressividade de marketing tão grande através de mídias sociais, ela está assumindo o risco de atrair um hacker ou alguém que faça um fake e engane os consumidores. Se ela, com essa agressividade de marketing, ela proporciona isso, ela tem responsabilidade, sim. Ela tem que colocar toda uma equipe para estar rastreando o universo das redes sociais para encontrar eventuais fakes feitos em seu nome e tomar as providências. Esta é uma mínima responsabilidade daquele que se lança no mercado para milhões e milhões de pessoas, ganha milhões e milhões de dinheiro, ganha milhões e milhões de lucro, só que a hora que você, não, pera lá, mas aqui eu fui lesado, aí já não é comigo. Tá? Então há esta possibilidade, mas existem muitos casos, sim, muito cuidado. O conselho que eu deixo a você, querido ouvinte: promoções recebidas através de e-mail, não aceite nenhuma. Ah, mas era muito boa. Mas se era muito boa, desliga o computador, liga de novo e você entra no site da loja que te interessa. Com certeza você não vai encontrar aquela promoção lá, mas se encontrar, aí sim. Outra dica: nunca faça pagamento integral. Nunca faça pagamento com cartão de crédito. Parcela em 10 vezes. A maioria das lojas vende em 10 vezes pelo preço à vista. Paga uma parcela. Se não receber o produto, susta as outras. Enfim, são algumas dicas para você que gosta de comprar através de mídias sociais, de internet, você se acautelar e ter um pouco de garantia no que está fazendo. Muito bem. Deixa eu ver se dá tempo dessa pergunta, doutor. Senão a gente deixa... Bom, respondendo sobre o print, né? Printar. No próprio teclado do seu computador tem uma tecla escrito print. Você printa, é como se você copiasse a tela do computador. Depois você salva aí em documentos ou em imagens. Entra no sistema de Photoscape, print e salva essa foto. Agora tem também a explicação do site fake. O fake o próprio doutor já explicou, né? Fake é falso, né? Não existe. Ele consegue mascarar. É como se fosse em banco, quando o cara vai lá fazer aquele chupa-cabra que popularmente foi conhecido. É uma máscara. Ele faz, inclusive, eu não ia falar não, mas vou falar. Tem site de alguns jornalistas que eu conheço que é a máscara do G1, né? Depois põe o nome do cidadão lá e você pensa que é o G1, mas não é. Pode aí isso, não, Arnaldo? Aí é propaganda enganosa. Pode isso, Arnaldo? Não pode. Aí há a possibilidade de aquele cuja marca está sendo explorada tomar providências do ponto de vista mercadológico. Deixa a G1 cuidar disso. Isso. Venda de produto com propaganda enganosa. Especialidade do Dr. Druziani. A orientação, tá? Não é propaganda enganosa. Muito obrigado. Muito obrigado. Direito do consumidor. Olha, eu levei um iPhone para trocar a tela numa assistência técnica não autorizada da Apple. Aí já não consigo entender. Ou é assistência técnica ou não é. Então, vamos lá. Trocar numa assistência técnica não autorizada. O técnico me mandou um e-mail dizendo que o preço e informou que a peça era original. Em menos de uma semana, a tela apresentou pequenos arranhões por dentro. Pedi para um amigo que entende abrir e dar uma olhada. A peça era falsa. Se eu levar no técnico e reclamar, eu posso ganhar algo com isso? Se é que ele fez um crime, qual é a punição? Quem pergunta aqui é a Ana Pineiro. Ela é de Santa Rita, Passa Quatro. Ô Ana, um abraço a todos os santarritenses. Tenho muitos amigos aí em Santa Rita também.
o amigo Sérgio, advogado, operoso presidente da OAB aí, enfim, nós temos vários amigos aí, o Dr. Rosim, foi procurador aí do município, enfim, Darcy Leone, toda a família Leone aí, nós temos um carinho muito especial por todos vocês. Olha, não sou candidato a nada não, viu? Nem é presidente da ordem? Não. Acho que já dei minha contribuição, nem a conselheira, nem nada. Agora, o Código de Defesa do Consumidor tem um regramento específico em relação a conserto de equipamento, de coisas, justamente por causa disso. A primeira coisa que aquele que se propõe a consertar tem que fazer é dar um orçamento detalhado do que ele está fazendo, o que ele está trocando. Se ele não fizer isso, ele está cometendo uma irregularidade. Primeiro ponto. Tá aí. Segundo, se trocou e não funcionou, outro argumento. Por quê? Porque você tem o direito à prestação do serviço íntegra. Aquilo que você objetivou, que era o seu celular com a nova tela funcionar regularmente, estar funcionando, e não está. Independentemente de se assistência técnica clandestina ou não clandestina, tá? Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a qualquer um prestador de serviço, ainda que não tenha a portinha aberta, tá? Isso vai a orientação para vocês também. E tem muita gente que diz assim, mas eu não tenho CNPJ. Aí é outra história, é com contador, CNPJ, que é direito do consumidor, Então você tem não só o direito de reivindicar que seja refeito o serviço, que esse serviço seja refeito, inclusive colocando uma outra peça, porque eu não sei se essa agora é possível retirá-la e colocá-la novamente, eu já não entendo disso, mas de qualquer forma, você tem todo o direito de que o serviço seja refeito e que o seu telefone passe a funcionar regularmente como deveria funcionar. E se dessa irregularidade que você está experimentando, você teve algum prejuízo, esse prejuízo também vai ter que ser ressarcido por aquele que prestou o mau serviço. Algo que me preocupa, a gente já está em cima do horário, mas eu só vou fazer uma observação que há uns anos atrás, deixa pra lá quanto tempo também, eu fui autorizado técnico da Arno aqui na região de Porto Ferreira. E é lógico que agora a gente está, como você diz, colocando-se do lado, assim como o senhor fez ali na estudante que paga a pensão, recebe pensão, tem que tomar cuidado de quem recebe, mas quem paga tem que ter os cuidados, como o prestador de serviço que fez, como técnico, quando um equipamento ia para conserto, tem um dos parafusos, vamos supor um aparelho eletroeletrônico, um dos parafusos que a gente colocava tipo de um lacre para saber se aquele produto havia sido violado ou não por outra pessoa. Sim. Porque o que acontece? Eu estou dizendo até porque ela disse, olha, eu levei, aí o cara disse que era a peça original. Levei num amigo meu que entende, ele abriu e disse que a peça era falsa. Aí volta lá no cliente, se a empresa colocou o lacre e tem todo como provar isso e sabe, porque não estou dizendo que o amigo abriu a peça aí, viu, gente? Eu só estou dizendo que a gente tem que olhar pelos dois lados, porque aí também fica muito cômodo. O doutor fala que tem direito de ter um produto novo porque o cara não arrumou direito. Fala, peraí, eu pego a peça original, tiro, volto uma peça que não é original, volto na assistência técnica e digo que o meu amigo... É meio complicado, não é não, doutor? Eu acho que não, é simples de tudo. É só nós relembrarmos o texto da explicação que eu dei. Se ele prestou um mau serviço, ele vai ter que reparar. Neste caso, você está dizendo que ele não prestou um mau serviço. Sim. Então ele não vai reparar. Mas ele pode... A minha preocupação é ser lesado porque ela leva, ela vai, ele arrumou, e aí? Como é que... Quem que prova o quê? Aí o advogado da confiança dele para não deixar ser lesado pelo consumidor. Tá vendo? Porque a gente está falando de direito do consumidor e às vezes a gente tem que nos ater também ao direito do comerciante, do empreendedor, da assistência técnica. Porque concorda que existem muitas pessoas que às vezes, por saber que tem direito a um equipamento novo, eu estou falando porque eu já passei por essa experiência na pele. Por exemplo,
do direito do consumidor, o equipamento foi ligado em voltagem errada, perde-se o direito da garantia. Isso quando eu fiz lá, há alguns anos atrás, o rosto. Não, lá na minha casa só tem 110, não tem tomada 220, eu não liguei o equipamento errado, tá torrado, né? Aí você... logicamente que isso vai de bom entendimento. Na época a empresa acabava para... A manutenção do cliente às vezes é mais importante do que a denegrir a própria imagem, e acabava fazendo um acordo para que ambas as partes ficassem assistidas sem nenhum problema maior. Mas tá aí, programa Abordagem Regional, todas as quartas-feiras para o Espaço Jurídico. Você pode ligar, interagir, participar, fazer as suas perguntas. Doutor Duziani, muito obrigado mais uma vez. Semana que vem estamos de volta, quarta-feira, com o Espaço Jurídico. Até lá, boa tarde. Boa tarde e uma boa Semana Santa para todos. Muito bem, nós voltamos amanhã ao meio-dia. E não se esqueçam, segunda a sexta, 6:30 da manhã, o Jornal da Manhã. As notícias você fica sabendo primeiro aqui. Comunidade FM, a sua rádio.